Eu sou a Tainá, tenho 22 anos, sou moradora aqui de Hermelino Matarazzo, no extremo leste da cidade de São Paulo. Sou administradora pública, formada pela Fundação Getúlio Vargas. Sou Felipe Marinho, sou artista aqui da Zona Leste de São Paulo. Moro especificamente no Jardim Cibele, uma travessa aqui da Avenida Jacupêssego em Itaquera. Sou um artista multidisciplinar, trabalho com literatura, cinema, audiovisual e tento intercalar essas linguagens dentro da negritude e da corporeidade negra. Sou escritor do livro Calypso, A Lua Me Traiu. É um livro de poemas curtos, uma reunião de vários poemas curtos, que foi lançado em 2017 junto com a Scrip, uma produtora também aqui da Zona Leste. E desde lá venho trabalhando com performance, oralidade, venho trabalhando com cinema também e tentando mesclar todas essas coisas, juntar isso tudo dentro da videopoesia e arrastando para outros lugares com uma performance pública mesmo, que agora a gente tá meio impedido por causa da pandemia, mas antes da pandemia a gente se apresentava aí nas praças, se apresentava nas vielas, em qualquer lugar que fosse. A gente ocupava com poesia. Sou assessora de projetos na Conectas Direitos Humanos, que é uma organização que defende os direitos humanos, trabalhando especificamente com um programa de defesa dos direitos socioambientais. E aí eu trabalho com povos indígenas, povos quilombolas, combate ao trabalho escravo, justiça climática e tudo mais. E também sou gestora de um projeto dentro do Politize, na embaixada daqui de São Paulo, do Politize, fazendo formação de educação política e cidadã para jovens e adultos das quebradas de São Paulo. E além disso, eu trabalho com pesquisas relacionadas ao funk, fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre o funk consciente enquanto parte de uma ancestralidade musical negra. Começo muito cedo, assim, desde que eu comecei a escrever, desde que eu me entendo escrevendo, eu já escrevia, né? Não sabia que o que eu produzia era literatura, então, até então eu fazia apenas funk, né? Que era o que eu queria ser mesmo, eu queria ser MC de funk, só que não tinha noção muito dos recursos, de onde ter estúdio, essas coisas, era muito novo também, não tinha dinheiro para viabilizar isso, então eu acabei que meio que deixava tipo no fim da folha do caderno, deixava num caderno velho no fundo do quarto, até um dia que eu descobri a poesia através das redes sociais e conheci a poesia marginal, né, na verdade, que a poesia eu já tive acesso dentro da escola, mas era um processo mais difícil, assim, pra mim, de entender a arte ainda, essas paradas todas. Então, o funk foi me dando essa liberdade de escrever e chegou um momento da minha vida que eu via literatura periférica, que tinha muito mais a ver com o que eu tinha escrito já. Eu escrevia muito proibidão, muito consciente, então, tipo, isso já tava ali no meu universo. E acho que foi assim, mais ou menos, que eu fui iniciando, assim, nessa caminhada, tentando transitar ali do funk e aí praticando. E aí eu levava pro sarau, né? Cantava ritmo de funk, essas coisas, até pegar o jeito mesmo, a malícia do local, com as pessoas ali que vão para ouvir, comungar literatura. E é ali que eu começo, eu acho que a caminhada assim mesmo nos espaços culturais, esse rolê assim, mas escrever mesmo desde pequeno, quando eu comecei a escrever lá na primeira série. Eu acho que eu tive o grande presente e o privilégio de ter muitas referências ao longo desse caminho aí, dessa trajetória. Tive, primeiramente, uma estrutura familiar que sempre me colocou muito nesse lugar de capaz de realizar as coisas que eu queria realizar. Nunca tive meus sonhos podados assim pela estrutura familiar, ainda que vivendo numa periferia e sendo submetida a todos os processos de desigualdade que a gente sabe que existe. Depois, aos 15 anos, eu tive contato com a liderança comunitária religiosa que ficava lá em Hermelino, que era o Padre Ticão, que veio a falecer esse ano, mas que eu pude acompanhar dos 15 aos 20 anos o trabalho que ele realizava tanto no bairro de Hermelino Matarazzo como em toda a Zona Leste. Acho que foi uma pessoa fundamental para que eu pudesse me enxergar nesse lugar enquanto articuladora comunitária também, trazer informações de outros lugares que eu tinha acesso para a quebrada onde eu moro
e realizar coisas ali. Então, ele também foi uma grande referência, inclusive para eu escolher fazer administração pública, para eu me entender nesse lugar como alguém capaz de legitimar as ações que a gente já fazia, capilarizar elas para as outras quebradas de São Paulo. E depois a rede de amigos que eu tenho hoje, principalmente a rede de amigos que compõe a Nebulosa Selo, que é uma produtora e gravadora musical que tem me ajudado muito a entender o meu lugar nesse espaço da cultura, enquanto alguém que vai poder incidir para ter mais políticas públicas de cultura em São Paulo e no Brasil. Então acho que essas são as minhas referências, e ao longo desse caminho eu pude entender que eu não precisava ficar fechada só na área que o meu curso de formação me oferecia, mas que eu também podia usar essa minha potência para potencializar outros projetos. Então eu me vejo nesse lugar como alguém que está dentro, com o pé ali na academia, produzindo ciência sobre música, sobre funk, sobre cultura, mas também alguém que está nesse lugar, numa organização de direitos humanos, defendendo direitos dos povos indígenas e quilombolas, sendo uma pessoa negra de uma quebrada urbana. Eu acho que todas essas referências me possibilitaram me ver nesse lugar, assim. De primeiro momento, eu escolhi ser administradora pública porque eu acreditava que o que a gente vivia de articulação comunitária em Ermelino, né, elas precisavam de mais acesso a recurso público, elas precisavam de mais visibilidade de políticos, de parlamentares eleitos e de organizações mesmo. As ferramentas que uma formação em administração pública me dava me permitiria ser essa pessoa que ajudaria nesse processo de legitimação das coisas que a gente vivia aqui. E depois, acessando o ensino superior e entendendo as outras coisas que a administração pública possibilitava, eu entendi esse lugar mesmo de construir novas narrativas, tendo essa legitimidade dos espaços que normalmente a gente não acessa, né? Então, construir narrativas que vêm daqui, narrativas de pessoas pretas, de pessoas periféricas, de pessoas quilombolas e indígenas, elas estão em pé de igualdade de todas as outras narrativas que são empurradas para dentro pra gente, e que a gente precisa garantir espaços, né, para que essas narrativas consigam coexistir nessa encruzilhada aí, sem que a gente precise decidir entre sobreviver e fazer os nossos sonhos acontecerem. Então hoje eu me vejo nesse lugar de ser administradora pública para colocar as narrativas que sempre existiram pra gente, assim, nas quebradas, nesse lugar onde eu tô acessando agora, assim, ser mais uma voz nesse lugar. Então acho que agora são essas minhas razões, assim, para ter escolhido essa profissão. Eu acho que, na real, é a poesia, quando minha poesia entra dentro das escolas, na real, né? Acho que quando ela ocupa esses espaços, quando eu consigo ser tema de trabalho, eu acho que, na real, esse chega a ser o maior feito. Lógico que tem os feitos que são mercadológicos, né? Tipo, ir em alguns espaços, que eu acho que foi igual fazer o desfile da Casa dos Criadores, um desfile de moda com literatura. O TED que a gente fez no meio da pandemia, o primeiro TED Drive-In do mundo, e a gente estava lá ocupando com a nossa literatura. Mas eu acho que o maior símbolo mesmo, assim, da arte, da parada mesmo, é quando ela tá dentro das escolas, quando a galera tá consumindo no Slam Interescolar, que eu acho um projeto magnífico de literatura, para mim um dos mais importantes hoje no país. Então, para mim, é quando minha poesia tá na escola mesmo. Eu não enxergo nenhum feito meu enquanto só meu, né, numa perspectiva muito individual, então eu considero tudo parte de uma coletividade e de um caminho mesmo, assim, de um projeto que vem dos nossos mais velhos, assim, vem dos nossos ancestrais. Então, o grande feito que foi bem recente e tem sido muito relevante para mim é a formação no ensino superior, né, que foi algo que os meus pais não tiveram, meus avós não tiveram, tive muito individual, então eu considero tudo parte de uma coletividade e de um caminho mesmo, assim, de um projeto que vem dos nossos mais velhos, assim, vem dos nossos ancestrais. Então, acho que o grande feito que foi bem recente e tem sido muito relevante para mim é a formação no ensino superior, né, que foi algo que os meus pais não tiveram, meus avós não tiveram.
Então, ter me formado numa faculdade elitista, com uma bolsa de estudos, podendo entregar um trabalho de conclusão de curso sobre o funk, sobre a música negra, falando sobre o processo que os meus amigos e artistas também, que eu admiro, da Nebulosa, vem fazendo. Então, eu considero um grande feito. E poder hoje formar pessoas em educação cidadã e política através do Politize, né, levar essa mensagem que eu recebi lá atrás para outras pessoas, para que a gente possa, de fato, consolidar espaços democráticos que a gente acredita, também eu considero um grande feito, assim, para mim. Ser lido como um escritor, assim, acho que eu acho, inclusive, muito importante a função da poética, né, desse rolê da imagem, da quebra de imagem, desses paradigmas coloniais que a gente tem. A maior barra mesmo é não ser reconhecido como escritor dentro dos lugares que às vezes você é contratado para falar poesia, para levar a sua escritura. E acho que a falta de dinheiro também, a gente vive num país que todo mundo lê placa, lê textão no Facebook, mas a gente não consome literatura, muito menos isso aqui, né? Então acho que as maiores dificuldades mesmo é essa acessibilidade de leitura, assim, para as pessoas e de como elas acessam e consomem isso. Eu mesmo, antes de acessar a literatura fora da escola, meu acesso com a literatura era já muito complicado, assim, sabe? Fazer essa ponte entre literatura e as pessoas de periferia e ter dinheiro, sabe? Condições financeiras para estruturar, estar dignamente com o seu trampo na rua. Assim, a principal dificuldade estrutural mesmo, né, de entender que boa parte dos serviços, das políticas públicas, dos acessos, do conhecimento, intencionalmente não é colocado à disposição como é para as outras pessoas que vivem em outras zonas, para pessoas brancas que vivem em zonas ricas da cidade. Então acho que esse é o principal marcador, assim, que coloca a gente para correr bem mais, coloca a gente para ter que de fato abrir mesmo essas brechas, assim, pra gente poder passar. Tem também a dificuldade de deslocamento, né, que eu acho que os principais equipamentos públicos que a gente vai precisar acessar para poder potencializar nosso trabalho. O acesso ao ensino superior, ele não tá nas nossas quebradas. O acesso a um mercado de trabalho digno, justo, que respeita a nossa formação, muitas vezes também não tá nas nossas quebradas. Então, esse processo de deslocamento também eu considero uma dificuldade. Para mim, é sempre importante pontuar que são dificuldades que me despertam um alerta para a gente construir esses espaços aqui e não para que cada vez mais a gente saia daqui para ir para lá, né? Porque eu acho que a nossa potência, ela tá aqui, existe um terreno fértil que a gente pisa para poder ser o que a gente é, e acho que agora o momento é da gente construir esses equipamentos dentro das nossas quebradas e não sair daqui para ir para lá. De conseguir fazer com que as pessoas entendam que não tem problema da gente ser de quebrada, o problema é a gente não ter. Pode. Eu acho que eu já venho tentando construir, assim, bem de pequenos tijolos, assim, essa caminhada, esse sonho grande que eu tenho. E eu acho que, na real, só a arte pode me levar mesmo diretamente, assim, pro meu sonho, pro meu próprio autoconhecimento. E eu acho, assim, que, na real, fazer arte já é um sonho, assim, sabe? Conseguir viver disso, ter condições de lidar com isso sem ficar preocupado com o que eu vou comer no mês que vem, acho que já seria um grande sonho conseguir sustentar dessa forma, sabe? Eu acho que sim, mas também considero que outras profissões poderiam, assim. Eu acho que a profissão, né, aquilo que eu tenho a partir da formação no ensino superior, hoje eu vejo como um pedaço daquilo que me constitui para fazer aquilo que eu quero fazer no meu sonho, assim. O meu sonho é empreender um projeto social que garanta que a gente, de fato, consiga conectar as quebradas do Brasil em torno de outras narrativas, que não a narrativa que está posta, né, pela política, pela sociedade rica que impõe coisas sobre nós. E eu acredito que esse projeto social, ele é potencializado pela minha formação de administradora pública, mas que também, se eu fizesse outra formação, por conta do terreno que eu piso, por ser uma pessoa de quebrada, conectada com as pessoas que eu sou conectada, eu conseguiria fazer. A administração pública vem para me ajudar a fazer esse sonho se tornar mais fácil, a eu ter mais legitimidade, mais autoestima intelectual para poder chegar e dizer que esse é meu sonho, mas não sei se é o fator principal, assim, para eu conseguir o meu sonho. Eu acho que ser uma pessoa de quebrada, viver na família que eu vivo, ter os amigos que eu tenho hoje que alimentam essas minhas potências é o que me viabiliza esse sonho, assim. E a formação vem só
para complementar isso. Acho que a gente, como contexto artístico aí, sabe das dificuldades que a gente tem, né, no nosso território, assim, e não é nem com a nossa galera do nosso território, mas com a estrutura, né, que as pessoas não fornecem pra gente, com as estruturas de lazer que são negadas aí pra gente também. Na real, acho que ela é bem fundamental pro artista periférico, ela talvez seja um dos pilares ali da existência dele, só que ao mesmo tempo, esse pilar de existência não tem essa estrutura, não tem essa parada toda, então isso acho que é muito uma rachadura, assim, sabe, na caminhada pra gente ter um acesso melhor à cultura aqui entre a gente, pros nossos pais, pra nossa família, os nossos amigos, sabe? A gente tem que primeiro se manter sustentável, conseguir sobreviver, pagar as nossas contas, para que depois a gente se coloque para produzir todos esses sonhos, essas culturas que a gente quer produzir. E acredito que o meu trabalho ele seria muito mais facilitado se a gente tivesse esse terreno de investimento público em cultura, para que a gente não precisasse pegar investimentos de empresas privadas que colocam narrativas sobre os nossos sonhos, para que a gente não precisasse passar por um sucateamento completo, assim, para que a gente pudesse se enxergar como artista e várias outras coisas, porque hoje parece uma grande loucura falar que você quer ser artista dentro da quebrada, falar que você quer viver do seu sonho dentro da quebrada, porque esse investimento não se faz presente e a gente tem contas para pagar que normalmente não vai ser com esse sonho que você vai conseguir pagar. E acho que faz a gente refletir, né, de que a gente tá fazendo essa resistência de tentar, ainda que os recursos não estejam completamente do jeito que a gente quer, mas tem um monte de outros jovens pretos periféricos que estavam do nosso lado, que tiveram que desistir dos seus sonhos porque o recurso só não apareceu para eles. Então eu acho que a gente tem perdido muito, assim, com essa falta de recursos. Até tirando por mim mesmo, assim, quando eu tava ali na minha pré-adolescência, eu só fazia serviço braçal, feira, buffet, outras paradas assim, e eu nunca tive perspectiva de trabalhar com a minha intelectualidade, tá ligado? Então, tipo, eu acho que conseguindo, por exemplo, trabalhar com a minha intelectualidade, trazer isso pra minha quebrada, trazer isso pro meu território, acho que seria um espelho importante, assim, pros meninos verem que eles também têm outras opções, assim, pra caminhar no sentido mesmo de vontade das próprias ações, assim. Eu sei que a gente é meio cerceado, né, pelo sistema, essas coisas, assim, mas eu acho que ser um exemplo, principalmente na minha família também, assim, tirando de exemplo, vendo as crianças que estão vindo agora, ver que eu trampo com livro, que eu trampo com outras paradas, que eu mexo muito com a minha cabeça. Eu sinto que as pessoas ficam meio que estimuladas, assim, com isso também, e acho que pode ser um passo, assim, grande de ser bem-sucedido, ser feliz, assim, na sua profissão e ver que você também não nasceu só para trabalhar braçalmente e que você tem direito também de usar a sua intelectualidade a seu favor, sabe? Acredito que aquela frase bem clichê da Angela Davis, que quando uma mulher negra se movimenta, todo mundo se movimenta junto com ela. Eu acredito que isso acontece comigo, aconteceu com a minha avó, que é uma mulher negra, aconteceu com as minhas tias, com as minhas primas. E esse processo de se movimentar, olhando para essa estrutura coletiva, faz com que eu acredite que os meus passos, eles também estão dando passos pela minha quebrada. A escolha bem política de não sair daqui, de construir coisas aqui, de devolver coisas para cá, faz com que eu também acredite que esse meu sucesso ele vai gerar frutos também para minha quebrada, e já vem gerando, né? Porque eu já tenho outras pessoas que foram influenciadas por mim a entrar no curso de administração pública, a entrar no Politize, a fazer seu corre, a pedir ajuda, a trocar ideia. Então eu acredito que sendo esse canal de realização também é um sucesso para minha quebrada, porque eles também enxergam que eles também podem realizar, ainda que sem romantizar todas as nossas dores e as nossas dificuldades, né? Que eu acho que isso que é importante também. É mostrar o caminho com as dificuldades e com as alegrias que ele tem, para que as pessoas possam enxergar que é possível, mas que é possível com essas alegrias e com essas dores, assim. Com certeza. Jardim Cibele tem que estar lá, tem que estar na cabeça das pessoas. Só tô buscando um jeito de fazer isso ainda, né? A gente tá buscando meios, mas acho que é isso aqui que a gente já tá fazendo já é um jeito de se construir isso também. Então, mano, o Jardim Cibele tem que estar no mapa. Muitos outros
que viveram e que vivem na minha quebrada já colocaram algumas pedras assim, né, para apontar esse caminho no mapa de Hermelino Matarazzo, e acho que eu tô aqui para continuar esse legado, para onde eu puder chegar com a minha mensagem, com as minhas realizações, vai ser levando o nome de Hermelino Matarazzo comigo, assim, em respeito a tudo que eu peguei já pronto, né? Então, com certeza, eu vou trabalhar para continuar deixando o Hermelino Matarazzo no mapa. Cara, a pandemia foi complicada, assim, né? Porque eu tava já com alguns projetos engatilhados, já tava, tipo, num ritmo bem bom, assim, dos projetos. E aí veio do nada, a gente pensou até que a gente ia conseguir dar sequência. Só que pegou todo mundo de surpresa. Então, acabei que eu tive que me virar com 1000 outras funções, além da poesia. A poesia, mesmo assim, ela serviu muito, assim, pra mim financeiramente. Eu fazendo um trampo com os amigos, consegui alguma coisa ali. Um edital que pegava com uma biblioteca lá. E a gente ia funcionando dessa forma, assim. Mas, assim, não deu para viver só de arte na pandemia, porque as condições foram muito complicadas, são 2 anos e a gente tá nessa correria tentando se reestruturar ainda a passos lentos, com mais atrasos do que a gente já tinha antes. E eu percebi isso até mesmo pelos meus próprios estímulos, assim, sabe, cara? Porque eu li menos, eu achei que seria um período que eu leria mais, eu escrevi, fui menos produtivo e era um período que eu achei que eu seria mais produtivo. Então, a pandemia foi muito complicada em todos os sentidos, tanto criativo quanto financeiro, com todas as outras questões, assim, que envolvem a arte na nossa vida, no nosso sustento, sabe? Eu perdi o meu avô, o meu tio-avô e essa liderança comunitária dentro desse processo de pandemia. E acho que viver esses processos de luto, ao mesmo tempo em que eu tava tentando me formar na faculdade, consolidar uma carreira, me fizeram entender que eu não podia só esquecer o lugar que eu vinha para poder ir em busca de mais dinheiro. Então, trabalhar com investimento privado, trabalhar com banco, trabalhar com empresas que sucateavam outros trabalhadores para ganhar mais dinheiro, sendo que eu vivia ali na quebrada e estava vendo o que todo esse sucateamento, todas essas políticas negacionistas, né, que eram conduzidas pelo governo federal, estavam fazendo com as pessoas do meu lado, né? E me fez escolher trabalhar numa organização de direitos humanos em detrimento de escolher trabalhar num banco, que eu sabia que eu ia receber o triplo, mas que eu não ia conseguir, né, deitar na cama tranquila, sabendo que eu tava sucateando e prejudicando um monte dos meus, assim. Então eu acho que a pandemia me serviu para me orientar nesse lugar. Cara, isso é foda, assim, porque parar, eu sempre dou uma pausa, assim, né, no trabalho, assim, quando às vezes eu tento abraçar o mundo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, tanto com o cinema quanto com a literatura, e com certeza veio, assim, teve dias, assim, de crise de ansiedade, várias paradas, assim, acontecendo. Eu tive vários momentos, assim, ao longo do processo da pandemia, que me forçaram a entender quais que eram os valores, assim, e os princípios que eu acreditava e que eram inegociáveis para mim, assim. Então, eu tinha o privilégio que outras pessoas da minha quebrada não tinham, né? Meus vizinhos não tinham de ter um emprego, né? CLT ali que me pagava o meu salário, que me dava os benefícios que eu precisava, e ter uma faculdade quase em conclusão para fazer e ter essa garantia de que eu ia me formar. Então eu tinha esses privilégios que me diziam, pô, eu não vou sucumbir completamente. Só que ao mesmo tempo eu tava vivendo numa quebrada, minha família toda vivia lá. E o pensamento era recorrente, né, cara? De ver que a coisa não dá lucro, faltando as coisas básicas em casa. Então, tipo, o pensamento é eminente, sabe? Tipo, às vezes dava vontade só de jogar tudo pro alto, assinar um CLT, e é isso. Essa rede de apoio que eu tenho junto com os meus amigos, assim, pra gente se entender nesse lugar de construir comunidade, de fazer as coisas junto, de entender que um precisa do outro, de que a gente não vai conseguir realizar as nossas coisas sozinho, que não é pra gente realizar, que é o momento da gente reinventar, assim, possibilidades a partir das brechas que já existiram, né, que já foram construídas pelos nossos mais velhos, assim. Então, eu acho que a pandemia me ajudou a me colocar no meu lugar, assim, no meu caminho, no meu destino, ainda com todos esses percalços aí do caminho.